Olá, meninas e meninos. Estamos aqui mais uma semana, mais uma aula do nosso Patchwork Sem Segredos. Eu e a minha querida Belinha. Olha quem está aqui do meu lado, ó. Ela está aqui deitadinha do lado da minha cadeira, do meu bancada. Tem a caminha dela no chão. Daqui a pouquinho ela vai querer descer, vou deixar ela descer. Ela vai ficar aqui junto com a gente fazendo a nossa aula. Para essa semana, o que eu pensei? Eu pensei em preparar para vocês uma dica. A dica, porque uma das coisas que as meninas mais têm dificuldade em fazer é colocar zíper. Existem várias maneiras de colocar zíper nas peças, tanto em bolsas quanto em peças. Na última aula que eu dei uma bolsa e dei uma das maneiras de colocar zíper. Existem outras maneiras, existem outros facilitadores. Hoje eu vou dar uma maneira que eu estou preparando para fazer, eu estou preparando uma peça que na realidade não é uma peça do Patchwork Sem Segredos, é uma peça que vai ser um projeto meu, eu tenho vários projetos que eu trabalho com eles, né? Ele vai ser uma mochila. Então, aproveitando a colocação de zíper desta peça, eu resolvi apresentar para vocês, mostrar para vocês. Em algumas gravações de TV eu já andei mostrando, mas como o tempo da TV ele é muito rápido, eu acabo fazendo ele rapidamente e muitas vezes fica algumas dicas, alguns segredinhos que acabam não dando tempo de passar, não é nem que a gente não quer passar, é que não dá tempo mesmo, porque a TV o tempo dela é reduzido, então a gente tem que fazer bem rápido. Então o que eu vou fazer, inclusive a maneira que nessa semana apareceu uma aula que foi uma mochilinha toda em poá. Eu coloquei o zíper dessa maneira, só que num tom só. Eu coloquei tanto o debrum quanto o zíper, a faixa do zíper num tom só. Aqui o que eu fiz? Eu vou fazer com dois tons. Eu vou fazer o debrum. Na realidade, o que eu vou fazer é isso daqui, olha. Isso daqui é uma das bolsas minhas que estava aqui na loja. Eu peguei exatamente para mostrar para vocês. Eu vou colocar este debrum nessa faixa de zíper aqui. O que eu vou preparar? Eu vou preparar esta faixa, exatamente essa faixa aqui, para depois preparar a minha mochila. A Belinha já mudou de lugar, veio para um lado, veio para o outro. Tanto do lado ela tá bem. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa minha parte aqui em tom de marrom e esse debrum aqui num outro tom de xadrez com marrom e amarelo. Vamos para a aula então. Então o que eu vou fazer? Eu preparei aqui, eu cortei. Se você quiser, você tem duas maneiras de fazer isso daqui, olha. Deixa eu só separar e organizar aqui. Aqui eu estou preparando duas faixas de 7 centímetros, pelo comprimento que eu vou utilizar. No caso aqui é o comprimento da minha mochila, que não vem ao caso. O que vem ao caso, a explicação de hoje é somente o zíper. Se eu quiser, eu posso fazer isso daqui. Eu posso deixar essa faixa inteira, quiltar ela todinha, somente na manta, sem o forro. Aí o que eu faço? Depois de eu quiltar ela todinha, eu venho e recorto ela ao meio. Se eu fizer dessa maneira, o que vai acontecer? O meu tecido de forro, ele vai ficar sem quilt, ele vai ficar solto, ele não vai ficar preso com a faixa. Nesse caso aqui, eu quero prender, não quero solto, porque como é uma mochila, a gente toda hora vai ficar abrindo, eu quero prender o meu tecido de forro na minha faixa. Então, é uma outra maneira de fazer. Então, o que eu fiz? Eu cortei uma faixa de 7 centímetros do tecido principal, do meu tecido que eu vou trabalhar. Cortei um forrobel, porque é uma mochila, então eu quero uma peça estruturada. Poderia ser uma R1 ou R2. Cortei ela maior um pouquinho, 1 centímetro. Do lado que eu vou colocar o meu debrum, eu deixo ele justo. Eu não corto ele maior, eu deixo ele retinho, justo. Do outro lado eu posso deixar ele maior. E vou cortar o forro também um pouco maior, tá? Se quiser cortar, na realidade, eu corto as duas faixas de 7, porque depois eu vou acertar, ela vai cair para um 6,5, é uma medida que eu gostaria, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso de um lado e vou fazer isso do outro lado. Então, eu vou cortar a minha tira do tecido principal, o meu tecido de forro, o meu forrobel e o meu tecido de forro. Vou cortar com 4 centímetros a cor que eu quero este debrum.
Você pode colocar o debrum desta cor, da cor do tecido principal, no caso aqui seria o marrom, ou você pode colocar um debrum contrastante. Eu quero um debrum contrastante. Você pode preparar este zíper aqui, eu uso muito ele para fazer pastas, malas, mochilas, nécessaire, estojo. É a maneira que eu acho que fica mais legal para colocação de zíper. Aí o que eu vou fazer? Venho para a máquina, vou vir para a máquina, vou vir aqui, primeiramente eu vou costurar o meu debrum. Venho aqui, certo, olha, se quiser você pode alfinetar. Aqui, olha, que é o segredo. A largura que eu colocar, eu tô colocando a largura de pé de máquina aqui. Aqui, olha, eu tô colocando exatamente, ó, a largura do meu pé de máquina. Aqui, essa medida que eu vou costurar aqui é a largura do pé de máquina. Se eu quero um debrum um pouquinho maior, você pode passar ele para 1 centímetro. Aí ele vai ficar com um debrum mais largo. Normalmente eu faço com o pé de máquina bem folgado, deixando sobrar um pouquinho aqui nessa lateral, aqui, uns 2 milímetros aqui. Então ele dá uma largura bem legal. Vou vir aqui, deixa eu só organizar aqui pra gente começar. Não vai assustar, hein, querida? Ela tá sentadinha aqui do meu lado, ó. E vou costurar. Eu vou fazer em tempo real. Eu tô com uma faixa aqui bem comprida. Porque como vai ser uma mochila, então ela tem que ser... Poderia ter preparado um pedacinho pequeno, mas eu já quis aproveitar. Vai ser uma mochila em tons de marrom, lembrando que eu tenho diversos projetos, inclusive aqui atrás de mim, a gente está gravando aqui na loja que está começando a acertar a loja. Nós temos vários projetos, se eu não me engano, acho que são 110 projetos que tem na Limpa, certo? Vai fazer a mesma coisa do outro lado, na outra parte da faixa. Vou vir aqui, ó. Vou deixar reservado, vou até pôr aqui no banco os tecidos de forro. Vou fazer exatamente a mesma coisa. Uma dica que eu dou, se você tem uma medida, por exemplo, se você quer fazer com 50 centímetros a faixa, corta ela com 52. Deixa ela 2 centímetros maior. Depois de quiltado, feito tudo, aí você vai e refila. Porque pode acontecer, às vezes, de acabar ficando menor do que 50. Eu já tive experiência com algumas alunas que não têm muita prática, que precisava da medida de 50, fez com a medida exata, aí na hora que quiltou, que foi acertar tudo, acabou passando para 48, 49. Então, o interessante é que esteja exatamente não esteja exatamente da mesma medida. Da medida certinha. O que eu fiz aqui, olha, eu fiz o debrum. Esse debrum, ele vai virar e vai ficar este acabamento aqui. Eu sou extremamente chata para acabamento de zíper. Eu gosto de colocar o zíper tá aqui, olha, ele tá... Se você não tem muita prática, uma dica que eu vou dar, que inclusive mandaram um e-mail para mim, falando que existem outras maneiras de colocar zíper. A gente sabe que existem outras maneiras de colocar zíper. O que acontece... Eu gosto de trabalhar muito com o zíper de metro. O zíper de metro, muita gente não sabe. Quando você compra o zíper de metro, você tem que comprar o cursor no mesmo lugar que você comprou o zíper de metro. Por quê? Porque este zíper aqui, ele tem uma numeração. Então, aqui no caso, eu sempre trabalho com zíper de 4,5. Meu zíper é zíper de nylon e zíper de 4,5. Isso daqui é uma coisa que quase ninguém sabe. Nos cursores de zíper, bem aqui, olha, se conseguir puxar a imagem para mim, vocês realmente não vão conseguir enxergar porque é muito pequenininho. Mas nessa parte aqui, olha, ele tem a numeração do zíper. Então, muitas das meninas compram o zíper num lugar e o cursor em outro. Aqui, olha, tem um número que é o número do zíper. Eu não sabia que zíper tinha número, fiquei sabendo faz pouco tempo também. Então, tem que comprar
o cursor do zíper no lugar que compra o zíper de metro. Se na sua cidade não tem zíper de metro, você pode comprar aqueles zíperes, o zíper pronto. Aí imagina, vamos supor, deixa eu pôr meu cursor aqui só para poder explicar melhor. Aqui, ó, você vai ter que pegar e deixar ele, imagina que eu tivesse na minha cidade, não tivesse zíper de metro, eu tivesse comprado um zíper assim. Então, o que você faz? Você vem e deixa, trabalha com o zíper aqui, olha, deixando sobrar uma parte aqui, porque você vai te facilitar depois. Então, na hora que eu tiver que trabalhar com essa outra parte aqui do outro lado, eu tenho esta sobra aqui que me facilita, me dá espaço para trabalhar. A dificuldade que eu acho é que você tem que estar com essa parte junto. Por isso que eu gosto de trabalhar com ele em metro e separar. Eu separo, olha, eu trabalho separadamente uma parte e depois a outra. Se você tem dificuldade, não tem outra maneira. Você vai ter que pegar, deixar uma parte maior aqui, deixar um pouquinho de lado essa para trabalhar na outra parte. O que nós vamos fazer aqui? Aqui, ó, eu vou vir e vou costurar primeiro este zíper, o direito do zíper no direito da faixa. Se você for preparar uma nécessaire, a nécessaire ou estojo, eu tenho que deixar aqui uns 2, 3 milímetros de distância aqui, ó, para que o forro saia exatamente da mesma largura que a minha parte da frente. Eu tenho que dar um espaço de 2 milímetros. No caso aqui, pode colocar justo. Tá? Não tem problema, eu já vou mostrar o porquê que pode colocar. Para colocar o zíper, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar trocar o meu pé da máquina. Então, eu vou passar para o pé de zíper, venho com o meu pé de zíper, eu já retirei o meu outro pé, venho aqui e encaixo. Você pode alinhavar ou não este zíper. Eu não vejo necessidade de alinhavar, porque ele é tão simples de colocar. Olha, venho aqui. Aqui existe uma dica, olha. Eu tenho esse zíper, esse pezinho de zíper, ele tem duas maneiras de... Aqui tem 2 encaixes, tanto esse quanto esse daqui. Se eu encaixar o pé da máquina aqui, a minha agulha vai bater exatamente aqui. Se eu encaixar o pé da máquina aqui desse lado, ela vai bater aqui fora, então vai ficar mais afastado. Então, muitas das meninas se enganam e acabam colocando a agulha para cá. Aí fica aparecendo muito o zíper. Eu gosto de colocar do lado de cá, olha. Então, ele é mais justo dos dentes do zíper, certo? Então, encaixa o pé. Encaixou. Vem aqui. O direito do zíper para baixo. Direito do zíper para baixo. E vou prender. Primeiro, eu vou prender o zíper... Primeiro eu vou prender o zíper na faixa. Se você quiser, você pode também, em vez de costurar a faixa sem o zíper, já pode costurar o zíper na faixa e depois prender no marrom. Se você achar que é mais fácil, primeiro prende o zíper na faixa e depois vai costurando no marrom. Para mim, aqui no caso, eu acho que é indiferente. Eu primeiro coloquei a faixa, isso porque eu acho que fica com mais apoio aqui na mão para costurar. Mas eu faço também costurando primeiro ele na faixa, para depois costurar a faixa no marrom. Mas, Ana, eu não posso costurar o forro junto? Pode. Se você quiser alinhavar, eu aconselho já alinhavar tudo junto, o forro e o zíper. No caso aqui, eu estou fazendo sem alinhavar, então eu primeiro prendi. Como máquina é uma coisa muito rápida, eu prendi primeiro na máquina o zíper, para depois vir com o tecido de forro. Então, repetindo, tecido principal, 4 centímetros de debrum, o zíper com o dente virado para baixo. E aqui, a nossa faixa. Venho aqui, ó, costuro. Pode ver que eu nem alfinetei, olha. Vou acertando, vou segurando na máquina, ó. Aqui que eu falo, olha, eu vou até tentar virar a máquina aqui para vocês, ó. Aqui que eu falo que às vezes as meninas se atrapalham. Aqui, tá vendo que tem a distância do pezinho? A agulha tá bem, o zíper tá bem aqui, ó. Se eu passar a mão, o zíper tá bem aqui. Algumas meninas põem a agulha pro lado de cá.
Então fica afastado, não fica bonito o zíper, tá? Ele tem esse pezinho, esses pezinhos de zíper, ele tem para a esquerda e para a direita, depende de posição de... Você vai fazer muitas vezes em roupa também. Terminei. Aí aqui, olha, o que eu fiz? Ele tá todo embutido. Eu não gosto de colocar zíper e que o zíper fica aparecendo pelo lado interno da peça. Aí aqui, eu vou fazer isso daqui, olha. Eu vou virar, deixa eu ver a melhor posição para vocês. Eu vou virar aqui, ó. Vou virar, vou descer o meu forro, meu tecido de forro, olha. Vou descer ele aqui. Deixa eu alfinetar. Venho aqui, ó. Alfineto. Você tá vendo aqui? Essa parte aqui, ele já fica... Ela já vai ficar embutido, ó. Então não fica o zíper aparecendo aqui. Eu não gosto quando eu pego peça de pet, eu sou extremamente exigente na parte interna da peça. Quando eu olho e vejo que o zíper está aparecendo aqui, acho que não fica um acabamento bonito. Se você está trabalhando, já embute esse forro também. Isso significa capricho. Então, o que eu fiz? Fiz o debrum, o zíper embutido e do lado de cá. Vou fazer isso em toda a peça. Vou vir aqui, vou preparar, vou acertar toda essa peça aqui, ó. Olha, ele já vai acertando, só de eu acertar aqui, encaixar direitinho aqui, ó. Isso porque eu tô sem ferro, né? Se eu tivesse com ferro, ficaria até melhor aqui, ó. Só de eu encaixar, acertar ele direitinho aqui, ele já tá na posição certa, ó. Ele já tá com o debrum viradinho do lado certinho. Vou fazer isso nos dois lados, tanto no lado da esquerda quanto no lado da direita. Preparei essa parte aqui. A outra parte, enquanto eu troquei o pé, eu já tinha costurado, olha. Vou vir aqui, ó, fazer a mesma coisa. Acerto. Essa largura aqui é exatamente a largura que eu deixei lá no começo. Lembra que eu falei? Se você deixar 1 centímetro, ele vai ficar com um debrum maior. Eu acho que não tem necessidade. Eu deixo da largura do pé de máquina. A largura do pé de máquina dá um debrum bem bonito. E um viés contrastante, ele faz um realce. Esse marrom aqui é um marrom muito liso, é um marrom liso bem... Vou trabalhar no quilt nessa peça aqui, vou fazer um quilt bem trabalhado. Então, eu resolvi colocar um debrum em tons de preto, marrom, amarelo, meio alaranjado, ocre. Não sei se a imagem para vocês aí mostra, mas é um tecido bem bonito. Aí, como que eu finalizo aqui? Eu vou passar aqui, eu vou vir com um presponto, eu venho aqui, mudo o comprimento do meu ponto, eu aumento, eu passo ele, posso passar para 4, 4,5, eu vou aumentar um pouquinho o comprimento do ponto, para não ficar muito pequenininho. Vou vir aqui, olha, vou trocar de pé, não há necessidade de usar o pé de zíper. Vou colocar o pé comum. Venho aqui e vou passar uma costura exatamente aqui, olha. A minha costura vai ser exatamente aqui em cima, prendendo tudo. A linha de baixo tem que ser da mesma cor, porque ela vai... Ó. Vou vir aqui, ó, vou passar um presponto bem justo aqui, ó. Pode ver que nem tá aparecendo. Vou passar prendendo todo o meu zíper, o meu forro e a minha parte da frente. No caso dessa peça aqui, eu vou fazer um quilt reto, de ponta a ponta. Eu não vou terminar agora, senão vai estender muito a nossa aula. Aqui, ó. Pode ver, olha, que ele fica do lado interno e o externo fica bem feito. Eu vou fazer um quilt paralelo, vou fazer com a largura de pé de máquina todinho. Ao terminar esse quilt paralelo, eu vou refilar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o cursor
Imagina que eu tenha feito isso nessa parte aqui também, olha. Ela vai estar... Deixa eu cortar aqui, que eu deixei o forro um pouquinho maior. Então, aqui que eu falo que se as meninas não têm muita prática, deixa o comecinho do zíper um pouquinho maior, que facilita para vocês trabalharem. Eu vou vir aqui, ó, e vou colocar o meu cursor de zíper justo aqui, ó. Então, na hora que eu colocar o cursor de zíper, ele vai ficar... Venho aqui, ó. Esse daqui, ele tá sem o... Não passei o press-ponto nessa parte. Nessa daqui eu não passei o press-ponto ainda. Nessa daqui eu já passei, ó. Venho aqui, coloco o cursor, ó. Por isso que ele tá abrindo, ó, porque ele não foi passado o press-ponto. Ele vai ficar um debrum certinho e quiltado, tanto o tecido principal quanto o tecido de forro. Terminado de fazer isso, você vai refilar e vai deixar da largura da peça que você precisa. Se é uma faixa de 12, se é uma faixa de 14, à medida que você precisar. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem a dica. Se você tem dificuldade em colocar zíper, conselho, deixa o zíper um pouco maior, uns 10 centímetros maior, vai te facilitar. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Não se esqueçam de passar lá nas minhas páginas do Facebook, tanto da loja do Ateliê Ana Cosentino, como a minha página pessoal também. Deixar um beijo. Só uma coisinha que eu esqueci de falar. Essa semana foi muito corrida, eu não tive tempo de colocar as fotos das bolsas no Facebook. Mas eu prometo para vocês que essa semana eu vou arrumar um tempinho e vou colocar. Se por acaso alguém mandou a foto e eu não coloquei, me manda de volta, me manda um bilhetinho dizendo aonde que está. Porque muitas das meninas estão colocando foto em comentários. E às vezes eu acabo não vendo depois. Então, me manda ou inbox ou me dá um toque que mandou a foto que eu vou procurar. Tá bom? Beijo, uma ótima semana para vocês. Que Deus abençoe toda a família de vocês. Até a próxima.